Quando você pesquisa viagem para a Islândia, geralmente vem dois tipos de conteúdo. Ou aquela galera que viaja, gasta horrores e fala que tudo bem e age como se nada tivesse acontecendo. Ou aquela galera que vai te falar que não, é super tranquilo viajar para a Islândia, dá para fazer sim com um orçamento menor. E aí bate aquelas dúvidas. Será que essa viagem é para mim mesmo? Será que eu vou com um orçamento em mente, vou chegar lá e vou acabar gastando mais? E aí é que tá o problema. Viajar tem que ser uma coisa gostosa no pré-planejamento, durante a viagem e na volta, pra gente voltar com as memórias mais gostosas. Não voltar com culpa. Eu fui pra lá em outubro de 2025 e posso te falar. A Islândia é cara sim. A alimentação é cara e não é fácil de achar. O transporte não é absurdo, mas também não é barato. A acomodação é cara. O problema não é a Islândia ser cara. O problema é você ir com um orçamento em mente, achando que vai receber um tipo de viagem e chegar lá e receber outro tipo de coisa. É por isso que é preciso estar muito ciente de qual é a base de gastos e o que pode influenciar para você gastar mais ou gastar menos. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os preços da minha viagem, que foi sem luxo, mas também não teve perrengue, para a gente ter uma noção real de quanto que a Islândia custa. Vamos lá, então. Gastos escondidos, taxa de IOF, taxa de spread, taxa de câmbio, tudo isso é assunto muito longo e provavelmente você já sabe sobre esses assuntos. Mas se você não souber, e se tiver muita gente que não sabe, eu posso fazer um outro vídeo depois. Deixa aqui nos comentários qual é a dúvida específica, porque se juntar muita dúvida específica parecida, eu faço um vídeo sobre isso. Então esse vídeo eu vou fazer à parte, eu não vou falar aqui. Uma das coisas que é um gasto escondido se você não souber planejar. Gasto com gasolina, gasto com combustível. Se você não tiver a noção certa de quanto você vai andar pela Islândia, pela ilha, a gasolina pode ficar muito mais cara e pode ser um gasto que você não estava contando com. Outra coisa que pode deixar sua viagem mais cara, mudança de clima. A Islândia é imprevisível e muito difícil de planejar no inverno principalmente. O clima muda a todo tempo. Ele não muda de super calor para super frio, obviamente, mas existem tempestades que aparecem do nada. Isso pode te prender em algum lugar, isso pode fazer você ter que ficar mais tempo em uma cidade que você não estava planejando. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo sobre transporte, mas esse é um gasto meio invisível ali que pode influenciar na sua viagem. Dias perdidos também, um dia que choveu demais, ou um dia que estava com gelo na estrada e você não conseguiu sair, obviamente vai aumentar o seu orçamento. Então vamos falar sobre cada um dos gastos em grupos. Eu quero falar primeiro de alimentação. A alimentação na Islândia, você precisa ir com uma consciência de que a Islândia não é um destino gastronômico. Você não vai encontrar restaurantes excelentes e vastos. Existem bons restaurantes, obviamente, como em qualquer lugar no mundo, mas não é um destino conhecido por gastronomia. E também você vai estar muito tempo na estrada ou muito tempo na natureza. Então não adianta ficar com a ilusão de que você vai comer em restaurantes sensacionais, que vai ter muita opção de restaurante, porque não vai. Essa foi a nossa maior dificuldade na hora de se alimentar, porque a gente planejou mal, sim, os horários de estrada, e a gente achou que seria um pouco mais fácil de achar ou uma loja de conveniência dessas tipo posto, ou que seria mais fácil de achar um mercado ou uma lanchonetezinha, alguma coisa do tipo. Gente, a Islândia é naturalíssima, não tem lugares que não tem nenhuma opção, nem de comida, nem de banheiro, nem de posto de gasolina. Isso a gente vai falar lá na frente sobre o transporte, no vídeo específico sobre transporte. Mas aqui pode ser um gasto forte, pode ser um erro forte, porque se você fica com a ilusão de que você vai ir só em restaurante, o que vai ser fácil de achar, você não vai achar, você vai ficar com fome e você vai parar no primeiro restaurante, na primeira oportunidade que você tiver, vai comer uma comida não tão boa e vai pagar caro, tá? O ideal aqui é fazer um mix de restaurantes que você quer ver ou restaurantes que você vai precisar comer neles porque você não tem mais coisas do mercado e mercado.
para várias horas de estrada, a melhor coisa é ter uma coisa de mercado, um lanchinho de mercado, um lanchinho que você montou do mercado ali com você, e isso, consequentemente, vai barateando o seu orçamento. A gente fez uma coisa errada aí, a gente acabou não comendo muito em restaurante, a gente já foi com essa consciência, só que a gente também não teve a organização de comprar coisas certas para montar lanches, por exemplo. A gente confiou muito naquelas comidas congeladas que a gente esquentava no final do dia, quando a gente estava no hotel, enfim, né? E aí a gente também não organizou direito a parte de escolher os lugares, que as acomodações que a gente ia ficar com o micro-ondas. Então, em algumas noites a gente não tinha ali muita opção do que comer, né? Então, a minha dica é essa. Veja quantas horas você vai passar na estrada. Se tem muitas horas de estrada, se planeje para fazer, para já levar, para montar o seu lanche. Porque também não é que os mercados lá têm ultra opções de coisas fáceis e práticas para comer. Não é bem assim. Então precisa sim ter essa programação e essa organização para fazer o seu lanchinho ali. Como se fosse uma lancheirinha que a gente levava para a escola lá nos anos 90. Sobre as passagens aéreas, a gente pagou 9.300 e um pouquinho, porque a gente pegou na promoção essas viagens, mas elas não ficam, para um casal não ficaria acima de 15 mil. Se ficar acima de 15 mil, tá muito caro. Mas a maioria das passagens estão nesse meio termo aí. Essa estava na promoção, a gente ficou... Passagens na promoção geralmente são passagens com escalas longas, a gente ficou bastante tempo nos aeroportos de Montreal e de Toronto, entre escalas, né? Porque a gente foi daqui de São Paulo para o Canadá e do Canadá para a Islândia. Já sei que vão me perguntar em algum momento, Bia, milhas? Você viaja tanto tempo, você não usa milhas? Gente, eu uso milhas, mas não se iludam com milhas. Eu já tenho décadas de experiência com isso. Eu vejo muita gente vendendo milhas na internet como se fosse a descoberta para viajar mais e mais barato. Não é bem assim. Milhas atendem um público específico, tem muita coisa ali que precisa ser analisada. Não é simplesmente, fiz uma viagem esse ano que vem eu já vou ter milha para fazer. Não é assim. A gente usa milha sim, só que a gente tem estratégia. Então a minha estratégia não era para usar milha nessa viagem aqui, é para usar as minhas milhas em uma outra viagem que a gente vai fazer, tá? Esse assunto também é assunto para muito longo, para muita coisa. Eu não vou vender curso de milha, tá? Antes que alguém me pergunte, mas eu posso sim falar mais sobre milhas em outros vídeos. Vamos continuar aqui nos gastos e nas coisas que podem fazer a gente gastar mais na Islândia. Então aéreo foi isso, não tem muito o que dizer aqui. Passeios, e aí sim a gente entra num assunto que eu quero falar mais detalhadinho. Em passeios, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quebrei ele em algumas coisas. As lagoas, que são tanto a Blue quanto a Sky, então tanto a azul quanto a do céu. São lugares que você vai para ficar ali num ambiente em que a água é aquecida. Basicamente isso. E elas têm ali toda uma ambientação, elas são bem diferentes entre elas. Então vamos falar primeiro da Sky Lagoon. Eu achei muito mais legal, muito mais bonito. A estrutura dela eu achei mais bonita, mas aí pode ser uma questão de gosto. Eu achei, no geral, também a experiência mais gostosa. Vou explicar por quê. Você entra lá, e eu vou falar mais sobre isso também na parte de roteiro e atrações no geral, né? Mas você entra, parece que a água é mais cristalina, a água é cristalina na verdade, e o fundo onde você pisa, ele tem textura. Diferente da Blue Lagoon. A Blue Lagoon tem uma outra proposta. A proposta dela ali é uma água leitosa, porque é uma água que já tem sílica, e ela é maior, e ela tem um cenário um pouco diferente. Eu gostei mais do atendimento e do ambiente no geral da Sky Lagoon. Você precisa fazer as duas? Aí vai ficar a seu critério, porque cada uma para um casal tá dando esse valor aqui. Eu não faria as duas. Se eu voltasse um dia para a Islândia, eu só faria a Sky Lagoon. Você pode olhar antes de ir nos sites e entender qual que você vai provavelmente gostar mais, porque elas
entregam basicamente a mesma coisa, né? Só tem a diferença ali da sílica e a diferença da ambientação. Então isso dá para ver pelo site, aí você não precisa fazer as duas, né? Talvez você possa fazer só uma e não gastar tudo isso. Eu recomendo a escala 1, de novo, por preferência minha, mas você precisa fazer a pesquisa e ver qual que você vai gostar mais. Além disso, a gente fez um passeio para o Katla, para a caverna de gelo do Katla. É a caverna de gelo que circunda o vulcão Katla. Esse passeio não tem jeito. A gente precisa de transporte específico para chegar até lá. É um carro alto, é super jeep, se eu não me engano que eles chamam, que ele entra no terreno certo, de maneira certa, ele infla e desinfla o pneu, precisa de alguém com experiência para dirigir, então precisa contratar uma agência de viagem. Não tem como chegar lá, não existe isso de chegar lá com um carro normal alugado de uma agência de viagens. Você não vai conseguir entrar, o terreno não vai deixar. Então, a gente pagou um pouquinho mais sim, mas foi uma super experiência, a gente faria de novo com toda certeza. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de informações sobre passeio, você precisa pesquisar e você precisa ver o que você vai querer fazer. Porque senão você acaba vendo tudo de última hora e tomando talvez decisões erradas, porque você não vai ter tempo de olhar no detalhe. E às vezes você pode fazer uma coisa que você nem queria, na verdade, muito. Então precisa ver isso antes. E o xixizinho, eu vou explicar pra vocês o que é. Fiquei tão indignada de ter que pagar R$25 pra fazer xixi que eu até deixei aqui. Como eu já falei, a Islândia, ela é rústica, ela é natural. Então não tem muita estrutura em alguns lugares de natureza. Em Vidserkur, que é uma formação rochosa no mar, aconteceu isso. A estrada para chegar até lá é bem esburacada. E então demora uma meia hora nessa estrada, da estrada principal, para chegar até Vidserkur. Na volta, a gente já estava com vontade de ir no banheiro. E a gente não queria fazer xixi no chão, por respeito aos outros turistas, por respeito a quem mora na Islândia, por uma série de fatores, né, éticos. Mas a gente já estava apertado na hora de ir embora. E aí, depois que a gente saiu de lá, uns 10 minutos nessa estradinha difícil, a gente achou um banheiro. A gente falou, ainda bem, chegamos lá, 500 kronas para fazer xixi. A gente pagou e fez xixi, obviamente, mas esse tipo de coisa você precisa estar ciente quando for planejar o orçamento e uma viagem para a Islândia. É difícil, não tem estrutura em todo lugar. Então, onde você vai fazer xixi, onde você vai parar para comer, precisa ser muito bem estudado antes. A gente vai ajudar com todas essas partes, obviamente, mas isso pode interferir sim no seu orçamento, né? E aí, vou aproveitar essa parte falando da estrutura para falar sobre transporte. Porque no transporte você tem, então, a opção de pegar um motorhome ou uma camper van. O que são eles? São aqueles que tem, geralmente, cozinha, né, um fogão, uma pia, uma privada e um chuveiro dentro do próprio carro que você vai usar. Então você fica dentro do carro. Esse é um motorhome. Uma camper van geralmente não tem chuveiro, né? Bom, em transporte a gente gastou 11.351, só que a gente não pegou essa camper van, a gente não pegou o motorhome, a gente pegou um carro normal, porque a gente leu antes, né, a gente pesquisando antes, na época que a gente ia, tinha muita gente falando que os ventos eram muito fortes. Como a gente não tinha experiência com motorhome, nem com dirigir na Islândia, a gente achou melhor não pegar um motorhome e fazer essa viagem parando nos hotéis e com um carro normal. Depois que a gente passou uns dias lá, a gente realmente achou que seria a melhor opção pegar o motorhome, porque a gente teria economizado um pouco na acomodação. Depois eu vou mostrar aqui o valor da acomodação. Um motorhome ficaria o dobro desse preço aqui, ficaria 20 mil, né? Mas aí a gente economizaria algumas coisas na acomodação. Bom, realmente, quando a gente chegou, principalmente no primeiro dia, a gente percebeu que tem muito vento, sim. Mas esses detalhes eu vou falar no vídeo específico sobre transporte. Tá? Então ficou assim, o valor do transporte. Eu vou olhar, vamos ver um por um. O carro foi o maior valor, a gente não pegou um carro super caro, né? A gente pegou um carro honesto, numa das agências que eu vi que estavam com melhores recomendações e que não era tão caro. Eu vou deixar ela aqui na descrição.
O estacionamento foi quase irrisório quando você vai comparar com o resto dos valores, né? Apesar de a gente ter que pagar estacionamento em toda a parte sul da ilha, eu achei que o valor ficou irrisório. A gasolina, o combustível não é caríssimo, mas também não é baratinho. Se eu não me engano, ficou R$1 por quilômetro rodado. Essa informação tá lá nos stories, lá nos destaques do Instagram. Podem dar uma olhadinha lá. @DecenoRoteiros. E Uber, a gente sempre põe Uber porque sempre vai ter Uber da nossa casa até o aeroporto e na volta do aeroporto para casa, né? A acomodação ficou nesse valor. E a gente podia ter economizado um pouco mais se a gente tivesse pegado a camper van ou o motorhome. E esse é o valor base mediano que você pode, no qual você pode se basear para planejar uma viagem para lá. Viajar para a Islândia não é impossível, é caro sim, mas não é impossível. Quando você entende onde gastar, onde economizar e onde não economizar de jeito nenhum, fica mais fácil de planejar ela. Ela tem muitos detalhes, sim. Tem muitas coisas que você precisa levar em consideração para não gastar mais do que você está imaginando, para não estourar o orçamento, mas dá para fazer, e é por isso que a gente está montando aqui todo esse passo a passo detalhado e falando muito sinceramente sobre como é uma viagem para a Islândia, para você ter mais tranquilidade na hora de planejar. Acompanhe a gente por aqui para ver todas as outras partes. A gente ainda vai falar de hospedagem, a gente ainda vai falar de transporte, a gente vai falar sobre todos os detalhes para planejar essa e outras viagens.